Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez tem uma palavra de Deus para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 9. O epígrafe: cura de um coxo. O versículo 1: E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração à nona. E era trazido um varão que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo chamada Famosa para pedir esmolas. E aos que entravam, a qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando deles receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tornado pela mão direita, levantou-se logo seus pés, e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e soltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, que professamos o mesmo Deus, nós ouvimos falar essa história de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que é a cura de um coxo. Sabemos que Jesus, a palavra dele vai nos falar que ele morre. E os discípulos ficam desesperados, falando um para os outros: o mestre morreu, o que nós vamos fazer? Agora as esperanças estão perdidas. E os discípulos tristes, abatidos, achando que não tinha solução. Mas Jesus já tinha falado para eles nos capítulos anteriores dos evangelhos que ele ia de ressuscitar no terceiro dia. Quando os discípulos se maravilharam com a estrutura do templo, e Jesus disse: em 3 dias eu destruirei esse templo, em 3 dias reedificarei. E o povo, os escribas e os fariseus: como assim? Em 3 dias você vai restaurar esse templo? Sendo que em 46 anos foi construído esse templo. E você destrói, em 3 dias você edifica. Mas Jesus estava falando da sua ressurreição, que ele ia ressuscitar. Mas os discípulos não compreendiam as escrituras até aí. Então, quando Jesus aparece para eles, aparece para Maria Madalena, as 2 Marias, e aparece para os discípulos, eles passam a compreender as escrituras, que era necessário que o Cristo ressuscitava. E Tomé, o incrédulo, não estava acreditando. Antes de aparecer para Tomé, Tomé disse: só acredito se ele for o Cristo, se eu tocar nas suas feridas e nos seus cravos. Eu acreditarei que ele é o Mestre, que ele é o Cristo enviado de Deus. Tomé, ele teve que ver para crer. E a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que não viu
viu e creu. Se você não viu Jesus sendo crucificado, ressuscitado, e você está acreditando, você vai ser mais bem-aventurado do que Tomé. E Jesus aparece para seus discípulos, mais uma vez. E ele fica, e ali no caminho de Emaús, ele aparece para 2 discípulos e prega a palavra para ele e fala que ele é o Cristo, mas eles perceberam que Jesus é o Cristo pelas atitudes que Jesus falou. Jesus nem precisou falar, porque Jesus ele desapareceu de uma hora para outra e foi para outro lugar. E assim espalhou-se a fama ali por toda a Galileia, por toda Israel, por todas as cidades, estados ali de Israel. Se espalhou-se a notícia: Jesus Cristo ressuscitou. E os discípulos estavam ali em Jerusalém. Eles estavam com medo do povo matar eles. E antes disso, Jesus só vai até Jerusalém e me espera por lá e seja revestido de poder do alto. E Jesus ali em Jerusalém, eles falam para eles não saírem de lá até eles receberem a promessa, que é ser batizado com o Espírito Santo, que é ser revestido de poder. E os discípulos do Senhor, discípulos não são somente os 12 não, meus irmãos, você não entende errado. Os 12 são apóstolos, mas os discípulos ficaram ali em Jerusalém, 500 discípulos, para serem batizados com o Espírito Santo. E só ficaram ali para ser batizados com o Espírito Santo 120 pessoas. E cada um foi batizado com o Espírito Santo. Como um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa do Espírito Santo. E cada um, conforme falava, começava a falar, cada um conforme o parecer da sua terra natal, com língua de fogo, não como de fogo, não língua de fogo, mas como de fogo. Então os discípulos começam a ser batizados com o Espírito Santo. E eles já encorajam para pregar a palavra. E Pedro e João falam: vamos lá no templo. Pedro fala para João: vamos lá no templo. E João fala: vamos. E lá no templo, na entrada do templo, aparece um paralítico que todos os dias está ali na porta do templo. Um paralítico de nascença. E Pedro e João, fitando os olhos deles, e aquele paralítico esperando receber alguma coisa, ele disse: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente os tornozelos fixaram os artérios, e eles passaram a andar, e os apóstolos segurando a mão daquele paralítico, Pedro e João, segurando a mão daquele paralítico, e aquele paralítico pôde levantar e andar. E muitos que estavam ali se maravilhavam, disse: nunca vimos tal coisa. Pedro orou e este homem foi curado. Nós conhecemos este homem. Este homem, ele sempre estava aí na porta do templo mendigando. Mas muitos dos escribas e dos fariseus disseram: esse homem não estava aí mendigando nada. Nós conhecemos esse homem blasfemando contra Deus, impedindo o reino de Deus ser chegado até eles. E Pedro fala: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele paralítico passou a andar e davam louvores a Deus que viram aquele sinal. Muitos dos seus vizinhos ali que vinham na porta acreditaram no Deus de Pedro e João, acreditaram em Jesus, e nós temos que acreditar nele, fazendo a vontade dele, não deixando Satanás roubar a nossa bênção e acreditando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá, essas palavras que nós vamos aprender com esse paralítico, que nós vamos aceitar a bênção que Deus nos está entregando, que é a cura espiritual, é a cura da sua alma. Às vezes você está com a alma amargurada, às vezes você passou a noite toda acordado, pensando até em tirar a sua própria vida, mas você ouve uma palavra como essa e aceita a Jesus como seu Salvador, recebe Jesus como esse paralítico recebeu, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ter até lutas depois que você converter mais, que você vai dar conta de vencer a luta. E quando você vencer, você passar por luta, vai vir luta em cima de luta, mas você vai passar pela luta sorrindo e dando glória a Deus, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você não tem Deus, você pensa em tirar a sua própria vida, você pensa em se matar. Às vezes você bebe a noite toda buscando, fumando, bebendo, se drogando, achando que a solução é no outro dia. Quando vem ressaca, overdose, o começo da overdose, você fica angustiado. Poxa, por que eu bebi? Por que eu fiz isso? Aí você vai lembrar que você tem um Criador, que é Jesus, que Ele quer te libertar e te transformar. Assim como Ele curou e libertou esse paralítico, Ele quer te curar e quer te fazer de você uma nova criatura em nome de Senhor Jesus.